Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos doces mais queridos do Brasil, um doce que tem um nome, vamos combinar, bem esquisito. Então, se prepara, porque a verdadeira história do pé de moleque é muito mais viajada e surpreendente do que se imagina. Bom, vamos lá, direto ao ponto, a pergunta que não quer calar. Por que essa maravilha de amendoim com rapadura tem o nome literal de pé de criança? Olha, é uma dúvida que muita gente tem e a resposta não é tão simples assim. Para a gente começar a entender essa história, a nossa primeira parada é no folclore brasileiro. E aqui, a coisa já se divide em duas versões bem famosas, sabe? Cada uma com a sua própria lógica. A primeira história tem a ver com o som. Dizem que as quitutieiras, quando viam a molecada tentando afanar um docinho, gritavam "pé de moleque!" E de tanto repetir, a frase acabou virando o nome do doce. A outra história é mais visual. O jeitão do doce, todo irregular, rústico, parecia muito com o calçamento de pedra das cidades coloniais, que também tinha esse apelido de pé de moleque. Agora, o mais interessante vem agora. Essas histórias, por mais legais que sejam, são só a pontinha do iceberg. A origem de verdade do pé de moleque não está no Brasil colonial. Está bem mais longe, do outro lado do mundo e, há muitos e muitos séculos. Então, vamos abrir o mapa aqui. O nosso pé de moleque, na verdade, faz parte de uma família enorme e super antiga de doces. Uma família que viajou por continentes e foi se adaptando em cada lugar que passava. Essa jornada começa lá na Idade Média, com uma receita árabe de mel e nozes que desembarca na Europa. Por lá, ela vira os famosos torrones e nogates que a gente conhece. Aí, no século XVI, tudo se acelera. Os portugueses levam a ideia para a Índia, onde nasce o chique, e ao mesmo tempo trazem a cana-de-açúcar para o Brasil. Pronto, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Tá, mas qual a diferença então? Bom, enquanto os primos europeus usam mel, clara de ovo e ficam com aquela textura mais puxa-puxa, a versão brasileira abraçou de vez dois ingredientes que mudaram tudo: o amendoim, que já existia por aqui, e a rapadura, que veio da cana. E é exatamente aí que o pé de moleque ganha a sua identidade própria, sabe? Vira um doce com a cara e o gosto do Brasil. A alma do pé de moleque brasileiro é a rapadura. Esse blocão de açúcar não refinado, um dos primeiros produtos da cana aqui no país, dá para o doce um sabor super intenso, meio caramelizado. Essa rusticidade que virou a sua marca registrada. E claro, falar de pé de moleque é falar de festa junina, não tem como. Como o amendoim é um dos principais produtos da colheita que se comemora em junho, o doce virou um símbolo dessas festas. Ele representa totalmente aquele espírito caipira, gostoso e acolhedor. Bom, a nossa história agora leva a gente para um lugarzinho muito especial em Minas Gerais. Uma cidade chamada Piranguinho, que levou a paixão pelo pé de moleque, assim, a um outro patamar. E tudo começou por causa do trem. Quando a linha férrea chegou na cidade, lá no comecinho do século XX, ela não trouxe só progresso. Ela trouxe a chance de ouro para a produção do doce local simplesmente explodir. E essa estátua, um menino que fica logo na entrada da cidade, ela eterniza essa história. É uma homenagem aos garotos que entravam nos vagões com suas bandejas, gritando "ao pé de moleque de Piranguinho", vendendo doce para os passageiros e espalhando a fama da cidade por aí. E a fama ficou tão grande, mas tão grande, que até um gigante da nossa literatura, Carlos Drummond de Andrade, se rendeu. Em 83, ele escreveu que o doce de Piranguinho era a pura joia mineira. Imagina o orgulho. E eles levam esse título muito a sério. Na festa anual da cidade, já chegaram a fazer um pé de moleque gigante de 800 quilos. É isso mesmo, 800 quilos, quase uma tonelada de doce. Lá em Piranguinho, existem as duas tradições. Tem o jeito artesanal, com amendoim moído, que resulta num doce mais macio que desmancha na boca. E tem o processo industrial, com amendoim inteiro, que cria aquela versão super crocante que muita gente adora. São duas experiências bem diferentes do mesmo clássico. E o reconhecimento oficial não demorou a chegar. Em 2009, o modo artesanal de fazer o pé de moleque de Piranguinho foi registrado como Patrimônio Cultural do Estado, um jeito de proteger essa tradição para todo mundo que vier depois. Então, o ponto central aqui é que, para a cidade de Piranguinho, o pé de moleque não é só um produto, sabe? Ele é, na verdade, a base da comunidade. Pensa só, um doce simples virou um patrimônio cultural, virou alicerce da identidade coletiva da cidade, um motor para a economia local e, mais que tudo, um símbolo gigante de orgulho e de história para o povo de lá. E assim, a jornada se fecha. O que começou como uma receita lá no Oriente Médio
viajou o mundo, encontrou os ingredientes e a cultura do Brasil e se transformou em algo único. Um doce que conta uma história de migração, de adaptação e, principalmente, de espírito de comunidade. Olha, pé de moleque é mais que um doce, né? É quase uma instituição, principalmente em festa junina. É aquele gostinho de tradição, de fogueira, e é justamente nessa raiz, bem lá no comecinho de tudo, que a gente encontra a primeira versão desse clássico. A mais rústica, sabe? Porque na sua forma mais pura, mais original, a receita é super simples. Amendoim torrado e açúcar. Só. Uma combinação bem rústica, mas potente. E é exatamente aí, nessa simplicidade toda, que a mágica e a grande divisão acontece. E essa receita tradicional mineira é a prova viva de que, às vezes, menos é mais. É basicamente amendoim, rapadura e um pinguinho de água. E o resultado? Aquele doce bem duro, quebradiço, que faz aquele crack inconfundível quando a gente morde. É o saborzão do caramelo rústico e do amendoim no seu estado mais puro, mais autêntico. Ok, agora segura aí porque a gente vai para a grande virada de chave dessa história. Vamos ver como um único ingrediente conseguiu assim transformar completamente esse clássico e de quebra criar uma nova legião de fãs. E qual foi esse ingrediente mágico? Leite condensado. Sim, a adição do leite condensado não só deixou o sabor mais suave, como, reinventou a textura. Basicamente, criou uma categoria nova de pé de moleque. Olha, e essa frase aqui mata a charada. O leite condensado, ele traz gordura, traz umidade, e isso impede que o açúcar cristalize e fique duro, sabe? E qual o resultado? Um doce macio, aveludado, que deixa de parecer com um pé de moleque crocante para ficar muito mais próximo de outro clássico que a gente ama, o brigadeiro. Bom, agora que a gente já conhece as duas versões, que tal colocá-las lado a lado, frente a frente? É agora que as diferenças vão ficar gritantes. Essa tabela aqui é tipo o DNA de cada um. Pensa só, os dois têm açúcar e amendoim, claro. Mas o tal agente de textura é o que muda tudo. No time crocante, não tem nada para amaciar, é direto e reto. Já no time cremoso, aí o leite condensado entra em campo e muda o jogo todo. E a manteiga ainda vem para ajudar, para dar aquele toque final mais aveludado. E aqui a gente fala da experiência de comer, né? O crocante, ele te dá aquela quebra super satisfatória, um sabor mais forte, mais tostado. Já o cremoso é outra viagem, é pura maciez. A textura dele pode ser desde um creme mais firme até aquele puxa-puxa delicioso. Sabe como é? Aquela consistência que estica um pouquinho quando a gente morde, quase como se fosse um caramelo de leite. Muito bom. Mas não importa de que time a pessoa é. Se do crocante ou do cremoso, existem alguns segredinhos que valem para os dois e que garantem um resultado perfeito. Bora ver umas dicas de mestre? Então, anota aí, que essas são as regras de ouro. Primeiro de tudo, a qualidade do amendoim. Gente, isso é tudo. Um amendoim bom, fresquinho, torrado na hora, solta muito mais sabor. Depois, a hora de cortar. Tem um ponto certo, sabe? Tem que ser quando o doce está morno, nem quente demais, nem frio demais. É o momento exato para conseguir cortar os pedaços bonitinhos, sem esfarelar tudo. E, por último, mas não menos importante, guardar num pote bem fechado. Isso é essencial para proteger da umidade, que, vamos combinar, é a inimiga número 1, tanto do crocante quanto do macio. E é isso. Depois de mergulhar nas origens rústicas e nessa evolução super cremosa, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. E a resposta? Bom, no fim das contas, é uma questão de gosto pessoal mesmo. E talvez esse seja o ponto mais legal de toda essa história. A beleza do pé de moleque está justamente nessa dualidade, né? Tanto a versão crocante, que conecta a gente com a tradição, com a raiz da coisa, quanto a cremosa, que é um baita exemplo da criatividade da nossa cozinha. As duas têm um lugarzinho garantido no coração e no estômago da galera. Então, agora a pergunta final fica no ar. E aí, qual o veredito? É time crocante ou time cremoso? Da tradição que quebra no dente ou da inovação que derrete na boca? A melhor parte é que, não importa a escolha, a resposta vai ser sempre deliciosa.